Olá, eu sou a Ana Olá, eu sou a Joana e e isto não é não é terapia. terapia! Olá, Olá, pessoal! olá! Boa sexta-feira, como é que vocês estão? Exatamente, esperamos-vos bem, não é? No melhor dia da semana, embora a Ana adore segundas-feiras. É verdade. Eu nasci à Então, segunda-feira, será por isso? hã? Eu nasci à segunda-feira, será por isso? Talvez, eu nasci uma terça, mas eu prefiro sexta. Então, pessoal, espero que vocês estejam bem. Espero que tenham gostado do nosso último episódio. Eu acho que sim, porque vocês Uhum, falaram bastante connosco, portanto, achamos que verdade. sim. Achamos que é um tema que, como nós dissemos e bem, parecia pequenino e básico, mas não é. É muito grande e crucial. Portanto, esperamos que vocês tenham gostado, Sim. que vos tenha feito pensar e que tenha sido produtivo para vocês. É a conversa do costume, nós achamos sempre que nunca temos nada para dizer e depois de repente, pum! É verdade. Havemos episódio. Pronto, nós hoje estamos assim um bocadinho mais entusiasmadas para termos coisas muito, muito, muito giras a acontecer este fim de semana, né? Mais uma mudança no Inet que não é para revelar para já, né? Mas estamos a preparar coisas muito interessantes para o início do ano e portanto estamos assim muito entusiasmadas. Perdoem-nos, por favor, mas faz parte. Vamos então ao que interessa. E Exato. então, qual é o menu? Nós tínhamos dito que, em virtude de termos aberto a caixinha de perguntas, que íamos escolher uma das perguntas para servir, digamos assim, como tema. O que é que acontece? Acontece que nós temos um público maravilhoso, muito obrigada por isso, né? E foram colocadas questões muito interessantes, foram dadas algumas sugestões muito boas. Verdades. E nós olhamos para aquilo e pensamos assim, e agora o que raio nós vamos fazer a isto, né? E Certo. então, o que é que aconteceu? Nós percebemos algumas coisas. Uma delas é que alguns dos temas que foram sugeridos já estão, digamos assim, na nossa agenda. Já Certo. estão em planificação para o futuro. Nós esses não vamos dizer quais são, que é para não dar spoiler, para não estragar, né? Mas pronto, sim, há alguns. Há outros também que nos pareceram mais perguntas do que propriamente temas. Em que Certo. sentido? Ok, nós já sabemos que a gente fala mais do que sei lá o quê, né? E que facilmente fazemos episódios de coisas muito, muito básicas, digamos assim, ou que parecem pequeninas. De qualquer das formas, estas perguntas teriam pouco conteúdo, digamos assim, para fazermos um episódio só ligado a elas. Certo. E então nós vamos pegar nessas perguntas, responder a essas perguntas, mas não fazer disso tema. Portanto, temos aqui uma miscelânea, digamos assim, de coisas, né? O que por Certo. um lado é bom porque vai ao encontro daquilo que são as vossas necessidades, digamos assim, não é? Nós pedimos ao público, falem, nós queremos ouvir, e nós ouvimos e queremos então responder a todas estas questões. Exatamente. Portanto, eu tenho um pequenino auxiliar aqui hoje, perdoem-me por isso também, para nós vermos exatamente quais são as perguntas. E então, eu começaria se calhar por uma sugestão que eu até sei quem deu, curiosamente, que nos pergunta qual o impacto das notícias globais na ansiedade sentida pelos jovens ou adultos. Doutora Joana. Aí já estás a passar a bola? Esperta. Sim, isto é assim, nós já falamos um bocadinho acerca deste tema, vá, deste gerar de ansiedade num público mais específico, não é? Que nos questionaram dos jovens e adultos, no episódio que falamos em relação ao Trump. Falámos um bocadinho, como diria um professor meu da faculdade, fizemos um lamiré um bocadinho deste assunto, mas de facto é importante que perguntem isto e é importante que tenham isso em consideração, porque realmente as notícias que nos chegam, sejam das diversas formas dos meios de comunicação, têm efetivamente um impacto em todos nós. Sejamos mais jovens, sejamos adultos, sejamos idosos, pronto, tem diferentes impactos, também dependendo do nível de literacia que temos,
dependendo do contexto onde estamos, do momento em que estamos também, isso também tem um impacto. Portanto, sim, a resposta é sim, há um impacto de facto comprovado das notícias que nos chegam, principalmente, obviamente, das negativas, não é? E daquelas que nos geram mais desconhecimento e mais medo, pronto, e receio. Por isso, o nosso conselho é, dado que isto acontece, o importante aqui é protegermos-nos, percebermos os nossos limites, perceber até que ponto é que determinada notícia ou determinado acontecimento está a ter um impacto negativo na nossa funcionalidade e nos nossos pensamentos e na nossa ação durante o período em que se está a falar dessa notícia, não é? Salvaguardarmos-nos, percebermos exatamente o que é que nos está a fazer mal e de que maneira é que nós podemos evitar esse mal-estar. E escudarmos-nos, não é? Eu posso-vos dar, por exemplo, dois exemplos que me ocorreram quando vi a pergunta deste ouvinte, que foi precisamente à altura do Covid. Já fiz noutros momentos, mas ocorreram-me estes dois, na altura do Covid e na altura que explodiu a guerra na Ucrânia. Na altura do Covid éramos constantemente bombardeados com notícias, com imagens dolorosas de se ver, com situações de famílias afastadas, com incertezas, muitas incertezas. Por vezes, alguns meios de comunicação não tão assertivos e não tão conscientes, com desinformação, o que também temos que ter cuidado com ela, não podemos acreditar logo em tudo que lemos ou que vemos. E na altura do Covid nós a minha família deu por si, agarrada à televisão, agarrada a todas as notícias, víamos as mesmas notícias ao almoço que víamos ao jantar, ali num círculo quase vicioso, e com um impacto negativo, porque quanto mais víamos, mais dúvidas nos ficavam, mais ansiedade gerava, porque lá está, estou sempre a levar com aquela notícia, com aquela informação, mais penso acerca dela, mais deixo invadir a minha mente com aquela notícia e acaba por ser prejudicial. E na altura da guerra, exatamente a mesma coisa. Eu lembro-me que eu e o meu marido, o Orlando, mudamos para a sala, para termos a televisão ligada quase 24 horas, para irmos acompanhando ponto a ponto a guerra, os comentários, os jornalistas a dizerem o que pensam, as imagens que chegavam do que estava a acontecer, e isso tem efetivamente um impacto negativo, tanto no dia a dia como, por exemplo, no sono. E é preciso termos cuidado com isso, claro que sim. Sim, sim. Portanto, eu diria que em resposta direta, digamos assim, a esta pergunta, qual é o impacto? As notícias podem de facto ter um impacto negativo. Como é que nós combatemos isto? É muito na lógica que falámos na semana passada do reconhecimento e do aprendermos sobre nós próprios. É sabermos quais são os nossos limites e estabelecermos os nossos limites. No meu caso, por exemplo, sempre foi hábito, em casa dos meus pais, nós víamos notícias durante a refeição, portanto ao almoço e ao jantar, sempre, todos os dias. Era o nosso hábito, nós víamos as notícias enquanto comíamos, falávamos sobre aquilo, sempre se falou muito lá em casa e ainda bem, e nós falávamos sobre as coisas, discutíamos os temas, tudo muito natural. E eu levei isso depois para a minha casa, digamos assim, quando saí de casa dos meus pais. Mas eu parei com isto precisamente na altura do Covid, porque comecei a ver exatamente as mesmas notícias todos os dias, ao almoço e ao jantar, não é? E eu pensei assim, pá, não, já chega, eu já não aguento mais esta conversa, não é? Parece que o resto do mundo desapareceu, que não há mais nada a acontecer, pior do que isso, não há nada de positivo a acontecer. Malta, não, eu não preciso disto na minha vida, não, obrigado, tchau, adeus, não é? Troquei, não é? Inicialmente fazia-me confusão o silêncio, não é? Porque depois de tantos anos a ouvir o ruído de fundo, aquele silêncio fazia-me confusão, então eu punha música, porque rádio, nessa altura, era exatamente a mesma coisa, as notícias, não é? De vez em quando tínhamos música, mas tínhamos notícias na mesma, e eu também não queria isso, portanto, ouvir música, qualquer coisa desse tipo, até que vocês formem novos hábitos que eventualmente vos façam mais sentido e que sejam mais salutares do que propriamente esse das notícias. Certo. Portanto, a resposta é sim, o impacto pode ser negativo, depende sempre de cada um, claro que sim. Analisem, vejam quais são as vossas opções e recalibrem caso seja necessário. Exatamente. O importante aqui é seriar, separar águas e depois não é dizer, mas vou ficar sem ver nada, então vou ficar no desconhecimento, vou passar a não saber das coisas. Não, é saber com conta, peso e medida, com equilíbrio, como tudo, não é? E medir o impacto que está a ter. Está a ter muito impacto? Então eu vou parar, vou recuar um bocadinho e vou pensar mais em mim e naquilo que efetivamente eu necessito neste momento de saber.
levar todos os dias com aquilo. Não. Até porque faço-vos uma chega. Tudo bem que a pergunta não faz a ponte com as crianças, mas e não precisa de fazer. Eu só vou dar essa chega por causa do meu caso. Mas, por exemplo, um dia falaremos desse tema, quando começarmos a falar mais, já falamos, mas havemos de falar mais, de determinadas perturbações e determinados diagnósticos. E a perturbação de stress pós-traumático, para muita gente é desconhecido, mas a vivência não tem que ser experienciada por nós. Nós podemos apenas saber que alguém viveu aquela experiência ou vê-la através da televisão, por exemplo. E eu faço o paralelismo comigo, porque, só para vos dar um exemplo básico e muito rápido, eu tenho medo, não é uma fobia e não é algo que me condicione e que eu não faça, mas eu tenho muito medo de passar em pontos por cima da água. E em terapia, eu já tinha uma ideia de onde é que isto poderia vir, não é? Porque eu nunca tive nenhuma experiência, nunca me aconteceu nada em pontos por cima da água, nada disso. E em terapia eu percebi que esse medo, embora não se tenha transformado em fobia, ainda bem, vem da queda da ponte entre os rios. Eu era miúda e lembro perfeitamente de estar a ver a notícia com os meus pais no quarto, porque interromperam um filme, estávamos a ver um filme, interromperam um filme para passar a notícia. E eu lembro-me de ficarmos, sei lá, 3, 4 horas a vermos aquela catástrofe, não é? E de mostrarem imagens, de se ver peluches de miúdos a boiarem na água, de terem dito que as crianças caíram dentro do autocarro e não conseguiram sair. E muito provavelmente, eu não tenho 100% de certeza, mas muito provavelmente este meu medo vem exatamente disso. E eu não passei pela experiência, eu só vi a notícia. Portanto, tem impacto, claro que sim, em qualquer idade, em qualquer altura. Precisamos de nos salvaguardar exatamente como a Ana disse, é só isso. Ok, muito bem. Aproveitando então aqui, eu estava a pensar qual é que ia trazer a seguir, mas tu abriste aqui a porta, portanto, fantástico, maravilhoso. Boa. E portanto, próxima questão. Em que situações recomendam o EMDR? Boa. O glossário vai explicar isto depois, eventualmente, está bem, malta? Sim. Além de nós, claro que sim, vai lá constar. E depois, certo. quais os benefícios que testemunharam em pacientes? Portanto, o que é que temos a dizer sobre o EMDR? Pronto, então, o EMDR é uma nova abordagem psicoterapêutica, não tem muito tempo de criação, porque já é de 1987 que nós vimos, não é? 87, sim, pronto, e troca o passo, como se costuma dizer. Uma investigadora e psicóloga, acho eu, não me quero estar a induzir em erro, Shapiro, penso eu, que criou esta terapia, E então ela não tem muito tempo em utilização cá, por isso é que eu vos disse uma nova abordagem psicoterapêutica, e ela basicamente é uma dessensibilização e um reprocessamento da informação através do movimento dos olhos. Então é quase um experienciar de uma situação traumática, e daí por isso é que a Ana fez a ponte, e muito bem, de uma situação traumática para depois lhe darmos um novo significado. Codificarmos-la de novo, pronto, a experiência traumática. Eu até vos posso ler aqui o que é que nos é dito dela. Ela tem alguma eficácia comprovada do que nos aparece aqui no site da Ordem. Pode ser utilizada, sim. Pode ser utilizada com crianças, adolescentes e adultos, com diversas perturbações e sintomatologia psicológica e física originada de uma experiência traumática. E é usada na prática clínica exatamente desta maneira, com estas perturbações mentais. É em contexto clínico, obviamente, é em relação terapêutica que esta se desenvolve. E é exatamente isto, é reviver a experiência traumática para lhe dar um novo significado. Pronto. Respondendo à outra questão, não sei se queres começar tu, Ana. Sim, era isso que eu ia dizer. Portanto, estamos a falar aqui basicamente de uma dessensibilização, né? E de uma ressignificação. Isto são muito palavrões hoje. Mas e é através, exatamente, eu há bocado falei dos olhos e depois não ia dizer. É através de uma estimulação bilateral, ou seja, dos dois hemisférios do cérebro, através do movimento dos olhos. Mas como nem eu e a Ana não aplicamos esta terapia e não temos formação nela, também não vamos explorar nem avançar muito, porque nunca o fizemos com vocês, não vamos dar desinformação nem nada disso, portanto, vamos só explicar o que ela é. Sim, exatamente. Portanto, este é um ótimo exemplo de que efetivamente a informação que nós passamos aqui, das duas uma, nós temos a certeza daquilo que estamos a dizer ou então nós não passamos informação.
E nós quisemos aproveitar esta pergunta também para isso. Ok, se nós sabemos o que ela é, sim, sabemos. Sabemos em que é que ela consiste, sim. Estamos suficientemente confortáveis para falar de forma profunda sobre ela? Não. Não. Nenhuma de nós tem informação específica nesta terapêutica. E também não temos informação suficiente para transmitir ao público, ok? Portanto, sim, nós sabemos que ela existe, está fundamentada, está teorizada, está comprovada cientificamente, só pode ser aplicada por psicólogos ou psicoterapeutas, mas de facto não é uma questão com a qual nós estejamos nem à vontade, nem suficientemente instruídas para conseguir transmitir esta informação. Portanto, se eventualmente, lá está, sabemos também que ela está ligada com questões traumáticas. Se vocês eventualmente têm alguma questão traumática para trazer, para resolver, digamos assim, e faz sentido para vocês tentar esta terapêutica, explorem junto do vosso terapeuta se ele tem informação, se sabe o que é, se sabe como se faz, tudo mais, não é? Para perceberem junto dele se efetivamente faz sentido entrarem por aqui ou não, e porque sim ou porque não. Certo. Foi por isso que nós trouxemos esta questão. Portanto, para responder à questão quais os benefícios que testemunharam em pacientes, nenhuma de nós pode responder esta pergunta porque nós nunca tivemos pacientes em consulta aos quais tivéssemos aplicado esta terapêutica. Ou que tivessem feito antes. Sim, exatamente, também não. No entanto, lá está, se não houvesse evidência científica suficiente para comprovar a eficácia, a terapêutica em si não era utilizada. Portanto, se ela existe e é utilizada, é porque tem de facto benefícios mais do que comprovados em vários pacientes. Certo. Muito bem. Avançando um bocadinho dentro da mesma linha, mas não tanto, a próxima questão é: até que ponto podemos conciliar a psicoterapia com terapias alternativas? De que forma e quais? Ok. Eu costumo dizer, eu acho que nós já falamos sobre isto numa altura qualquer, ou relacionado com o coaching, ou na altura em que nós falamos mais sobre a terapia em si, mas não faz sentido nenhum para mim, enquanto terapeuta, eu ter à minha frente um paciente que me diz: doutor, eu gostava de experimentar, sei lá, Reiki, para fazer manutenção dos sintomas da ansiedade. Não faz sentido nenhum para mim, enquanto terapeuta, dizer ao meu paciente: não faça isso. Eu não vou fazer isso, não é? O que certamente eu vou fazer é explicar-lhe: ok, o Reiki é uma terapia holística, alternativa, complementar. Portanto, quer fazer? Claro que sim, acho ótimo. No entanto, ela não substitui a terapia dita tradicional, a terapia psicológica. Portanto, quer fazer Reiki? Acho muito bem, faça, desde que mantenha a terapia aqui comigo ou com outro terapeuta qualquer, não interessa, né? Ou com outro psicólogo qualquer, mas fazer a manutenção das duas, porque sim, eu acho que as terapias alternativas, existe um rol delas, né? As terapias alternativas, para mim, mais do que os resultados comprovados que elas nos dão, que em muitos casos até não são assim tantos, não é? Mas mais do que os resultados, tem a ver com manter a pessoa confortável. E se aquilo mantém a pessoa confortável, porque não? Está tudo certo. Claro. Se a ideia é nós mantermos a pessoa confortável, desde que a pessoa mantenha o compromisso de continuar a fazer terapia psicológica, porque de facto precisa dela, claro que sim, experimenta as terapias todas e mais algumas que quiser, que lhe aprover, que lhe fizerem sentido. Por mim, está tudo certo. Concordo plenamente. Acho que um psicólogo dizer não faça isto ou não faça aquilo, sejam coisas que até estejam validadas e sejam empiricamente validadas para a população e não sei o quê, ou que até nem sejam e não tenham evidência científica e não sei o quê. Acho que um psicólogo dizer faça assim ou não faça assim, não pode ser. Portanto, em relação às terapias alternativas, é exatamente a mesma coisa. Principalmente se o paciente pergunta isso ao psicólogo, já é muito bom. Já é bom essa partilha e essa pergunta, essa validação, e não esconder, não é? Há pacientes que às vezes fazem certas determinadas coisas porque escondem, porque têm medo da reação do psicólogo. Porque isto não é psicologia, mas eu vou fazer, mas não vou contar. Pronto, portanto, se um paciente conta e pergunta, isso já é muito bom. Sim, e depois claro, da nossa parte, enquanto psicólogas, as duas, nunca diríamos e nunca diremos, nem nunca dissemos aos nossos pacientes para não fazer alguma coisa, mas é exatamente desta forma que a Ana disse. E eu já tive alguns pacientes a questionar-me se poderiam fazer a terapia alternativa X, Y e Z,
E eu sempre lhes disse exatamente a mesma coisa. Se vos fizer sentido, se vos souber bem, se tiver algum significado positivo para vocês, façam-no. Agora, não em prol daquilo que estamos a fazer aqui. Porque, por exemplo, resolver uma depressão ou resolver uma ansiedade ou outra questão qualquer que seja, não vai ser através dessas terapias que elas vão ficar resolvidas. Podem atenuar, por exemplo, uma questão como a Ana estava a dizer, a ansiedade. O Reiki ajuda imenso na ansiedade. Montes de pessoas que o fizeram com quadros de ansiedade referem exatamente a essa atuação positiva. Agora, ela tem uma ação positiva nesse contexto, mas não é uma resolução. Portanto, qualquer terapia é válida e pode ser feita em paralelo, em forma complementar, mas não em prol de. E aqui nós temos muitas, não é? Há muitas, aliás, muitas que até de certeza que não escrevemos aqui, mas temos a aromaterapia, temos a reflexologia, temos o reiki, temos a hipnose, temos a regressão, temos as constelações familiares, temos aqui, como tu dizias e bem há pouco, uma panóplia de terapias alternativas. Eu acho que é sempre uma questão do paciente avaliar, se for com a ajuda do psicólogo, melhor ainda, e depois, se lhe fizer sentido, por que não? Por mim, Sim. acho que tudo faz sentido para o bem-estar e para o caminho que o paciente traça como o objetivo final do seu bem-estar e da sua funcionalidade. Sim. Seja com que terapia for, junto e de mãos dadas com a terapia. Não é? Eu acho que até em alguns casos, e não é para ser fundamentalista ou para estar aqui, eu vou fazer a ponte, mas não é para dizer que são iguais, porque nenhuma terapia é igual. Mas falando num reiki para uma ansiedade ou até numa meditação, sei lá, em alguma coisa desse género, podemos considerar um paralelo ou uma mão dada com uma medicação. A medicação não vai resolver o problema, mas vai estar lá a atuar de forma positiva para resolvermos o problema. E aqui as terapias alternativas, para mim, são do género. Sim, 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 sim. Portanto, se é possível conciliar, sim, claro que sim. De que forma? Eu acho que esta pergunta é um bocadinho difícil de responder no sentido em que, vamos imaginar que vocês estão a fazer terapia terapia psicológica, uma vez por semana. Se vocês tiverem consulta à quarta e à segunda quiserem ir ao Reiki e à quinta quiserem ir à reflexologia, malta, está tudo bem, não é? Lá está, desde que faça sentido para vocês, desde que vos traga alguma coisa de positivo, podem encher a vossa semana com outras terapias alternativas, não é? Que não tem problema. Ou então escolherem só uma e irem alternando. Mas claro que desde que não comprometa o percurso da terapia psicológica. Vamos imaginar que aquilo que vocês estabeleceram com o vosso terapeuta é que neste momento são precisas uma consulta por semana. Ok? E se uma destas consultas por semana ficar comprometida porque vocês têm o reiki ou a reflexologia ou a regressão, aí já faz sentido pensar em duas vezes, porque vão estar a comprometer o sucesso do processo terapêutico psicológico, e é preciso medir as coisas, Claro. ok? E depois quais? Nós falamos aqui de 5 ou 6, mas qualquer outra coisa que vos faça sentido, que vocês pesquisem e apareça e a que vocês tenham acesso, em princípio não terá problema nenhum. De qualquer das formas, é sempre uma boa questão para vocês trazerem para o vosso terapeuta. Certo. E lembrar que se vocês tiverem a sensação de que vão ser mal recebidos pelo vosso terapeuta porque vocês lhe vão dizer que vão para o Reiki, vamos levantar red flags, ok, malta? Sim. Porque não é suposto isto acontecer. Quer isto dizer que estamos perante um mau terapeuta? Não. Quer isto dizer que há aqui qualquer coisa na vossa relação terapêutica que talvez não esteja a funcionar assim tão bem. Sim. Porque não é suposto, não é? Sim. Portanto, não Lá sei, está. mas... Lá está, às vezes até pode não ser nada, ou antes, é isso mesmo exatamente como tu disseste, da relação terapêutica, não é? Porque pode não ser nada do psicólogo em si. Pode ser exatamente a relação ainda não está num ponto em que devia estar e eu tenho receio ou vergonha ou qualquer coisa de contar ao meu psicólogo, e a pessoa que está daquele lado está ali para mim e é um ótimo profissional, mas Certo. eu ainda estou com medo de lhe contar isto e não sei o quê. Então a relação terapêutica ainda tem que trabalhar um bocadinho mais para chegar ao ponto em que vocês confiam totalmente no vosso psicólogo e sabem que dali só há segurança e receber, não vai haver julgamentos nem nada disso, que é o que se pressupõe de uma relação e de um contexto terapêutico. Sim, claro que sim. E agora,
para terminar, porque vamos deixar todas as outras para outros carnavais muito interessantes, Certo. né? Para terminar, temos então a sugestão ou pedido de métodos e ou técnicas de relaxamento em situações de stress. Muito bem. Gostei dessa questão. Aqui os métodos, eu não sei se separaria. Eu não separaria e ao mesmo tempo separaria. Porque o que é que nós fazemos muito em terapia? Principalmente na terapia cognitivo-comportamental. Numa questão de ansiedade, por exemplo, nós ajudamos a pessoa e ensinamos a pessoa e orientamos a pessoa para métodos e estratégias e técnicas precisamente de relaxamento e de respiração. Para controle, mais tarde, não é? É uma espécie de prática, de treino, que vamos fazendo em contexto de consulta e que depois aconselhamos a que a pessoa também vá fazendo para casa, tipo um TPC, para que quando uma questão, uma fase ansiosa ou até um processo de escalada para um ataque de pânico, nós tenhamos ferramentas para atuar e não deixar, ou tentar não deixar que a ansiedade escale de uma maneira mais excessiva e que nós consigamos controlá-las. Portanto, eu aqui fico na dúvida se separaria esses métodos para uma questão mais de ansiedade e talvez ataque de pânico e outras não tão direcionadas para esta problemática, mas mais para a questão que nos fizeram do stress. Porque eu acho que no fundo separo, mas não separo. Porque, por exemplo, percebes a minha dúvida? Sim. Porque uma questão de stress não tem que pressupor uma questão de ansiedade ou de ataque de pânico, não é? Exatamente. O stress, nós todos vivemos, a grande maioria de nós vive situações de stress, não é? Ou no dia a dia, ou semana, ou mensal, sei lá. Eu acho que não há nenhum de nós que possa dizer eu não passo por uma situação de stress há 2 meses ou há 3 meses, não é? O stress está presente. Está presente em qualquer situação, não é? Das nossas vidas. Cada vez mais vivemos vidas e sociedades estressadas, não é? Mas aqui pronto, eu falaria do mindfulness, que acho muito importante para questões de stress, ansiedade e ataques de pânico. Falaria da meditação, também muito importante. Vocês podem fazer meditação em aulas de meditação, mas também podem aprender meditação com os vossos psicólogos também, ou então sozinhos a ler artigos, e há aplicações muito boas, outras nem tanto, mas há aplicações muito boas de meditação que vocês podem fazer em casa ao início do dia, ao final do dia, com os timings, com a explicação de como é que vocês se devem colocar, como é que devem fechar os olhos, como é que se devem concentrar no vosso corpo, na vossa respiração. Portanto, eu falaria aqui da meditação como também uma estratégia, uma técnica. E depois as duas mais importantes para mim, que são exatamente a respiração diafragmática, que é diferente da respiração que nós fazemos. Esta respiração é diferente e é uma respiração que treinamos em consulta. A maior parte das pessoas tem dificuldade em começar esta respiração diafragmática. E o relaxamento muscular progressivo. Falaria muito destas duas, mas acho eu mais viradas para questões ansiógenas e de ataques de pânico. Para o stress também, mas nem tanto. Porque acho que para o stress há outras coisas que tu podes ir fazendo, como caminhadas, como ir ver o mar, como outras coisas que te vão ajudar nestas questões do stress, né? Mesmo a prática de treinares a perceber as tuas emoções, os teus sentimentos e os teus pensamentos. Pronto, acho que sim. Mas era mais ou menos por aí, não sei, mas diz-me tu. Sim, é isso, porque isto lembra-me que temos que juntar à nossa lista de futuros temas, né? Esta distinção, digamos assim, entre ansiedade e stress, porque eles não são a mesma coisa, né? E eu vou percebendo que as pessoas vão metendo as duas mais ou menos no mesmo saco e elas não são a mesma coisa. Um bocadinho como nós falámos na semana passada, de meter as emoções e os sentimentos no mesmo saco, sendo que eles pertencem a sacos diferentes. Estão interligados entre si? Claro que sim. Se são a mesma coisa, não, de facto não são, ok? Portanto, sim, aquilo que eu acho é que nós podemos ir buscar aquilo que são os métodos, digamos assim, pequeninas técnicas que nós depois podemos usar no caso do stress, ok? Porque, lá está, quando estamos a falar de ansiedade, estamos a falar de um quadro clínico de facto. Independentemente do tipo de ansiedade, estamos a falar de um quadro clínico, que não é a mesma coisa do que o stress, ok? O stress também pode ser normativo ou adaptativo e patológico, mas ainda assim não é a mesma coisa do que um quadro de ansiedade, ainda que seja, digamos assim, ansiedade generalizada, e não há uma coisa mais diretiva, digamos assim. E portanto,
sim, nós vamos buscar a um coisas do outro, mas ainda assim não são exatamente a mesma coisa, não é? Eu acho que no que diz respeito ao stress, e lá está, pensando naquele stress dito normativo ou adaptativo, qualquer coisa que nos faça parar e respirar durante 5 segundos serve, ok? Porquê? Porque a ideia é nós darmos a nós próprios o tempo que nós precisamos de fazer uma espécie de um reset, ok? Do tipo, estou no meio de uma discussão com alguém, será que faz sentido neste momento eu continuar a debitar palavras? Ok. O que é que eu preciso fazer para parar durante 5 segundos e pensar, eu quero comprar esta guerra ou eu não quero comprar esta guerra? Certo. E depois logo decidem como é que querem fazer, não é? Mas estamos a falar de manutenção do stress, qualquer coisa que para vocês, desde que não seja nada comprometedor do vosso bom estado físico, ok? Claro. Mas desde que seja qualquer coisa que seja suficiente para vos fazer parar e lá está, fazer este reset e pensar, eu não quero entrar por aqui porque isto não vale a pena, serve. É uma caminhada de 10 minutos durante a vossa hora de almoço, perfeito. Certo. Precisam de uma caminhada de 1 hora no final do dia, é pá, perfeito na mesma. Se funciona para vocês, tá bom. Sim, mas isso são as coisas banais que nós ouvimos. Eu acho que há situações em que nós não precisamos de olhar para as técnicas que são mais ligadas com a patologia para resolver coisas que não são patologia. Claro. Ok? E lá está, o stress faz parte do dia-a-dia e é suposto nós sabermos viver com ele porque tem que ser. Lamento, não há unicórnios na rua como nós já falamos, não é? Agora, se de facto vocês não conseguem, ainda não encontraram este clique, ok, aí sim faz sentido explorarem em consulta ou em terapia de que forma é que vocês conseguem fazer este clique, né? Agora, lá está, respiração diafragmática, relaxamento muscular progressivo são 2 exemplos de métodos ou técnicas que envolvem não só mais algum tempo, mas também mais algum autoconhecimento, porque não é uma coisa que a gente possa... Quando não sabe o que é, quando não sabe fazer, não é uma coisa que a gente possa parar durante 5 minutos e fazer ok, já está. Não. Claro. Quando nós já sabemos aquilo que estamos a fazer, sim, podemos chegar a esse ponto. Mas há toda uma evolução. Claro. É preciso aprender o método, como é que ele se desenvolve, o que é que ele compreende, como é que se faz e depois nós chegamos aí, não é? Não é como... não me consigo lembrar dos outros exemplos que tu deste. Falaste da respiração, do relaxamento e... Que é da meditação, de mais mindfulness. outras 2 coisas. Sim, exatamente. O mindfulness, por exemplo, ainda que seja por si só uma prática também, é uma coisa que talvez mais imediata, né? Mais fácil, ou de mais fácil acesso, ou de mais rápida resolução do que propriamente o relaxamento muscular progressivo. Sim, lá está, sim. Não é? Portanto, se bem calhar, que faz mais sentido por aí. Se bem que eu considero que todas elas... claro que a respiração e o relaxamento treinamos em contexto clínico, a meditação também podemos fazê-lo, mas considero que estas três requerem treino. Eu já ouvi muitas pessoas a dizer do género eu tentei com aquela aplicação fazer meditação, mas aquilo não é para mim, eu não consigo. Pois, nós não estamos habituados, qualquer coisa que não estejamos habituados é difícil, não é? Como o exercício físico. Eu tentei correr 10 minutos e não consegui. Pois não, então se não corríamos há 1 ano ou 2, é normal que não consigamos, não é? Claro, e a meditação eu acho que também passa por um período de treino e de perceber exatamente aquilo que nós conseguimos fazer naquele momento ou não. Agora, nesta questão, sim. Nesta questão do stress, e eu concordo contigo, por isso é que eu estava na dúvida se separava as técnicas ou não. Aqui é muito importante, obviamente, também. Primeiro ponto, é importante perceber o que é que está a estressar, porque é que eu estresso, que efeitos é que me traz este stress. São stresses pontuais, de coisinhas que não me estão a afetar, que são stresses normais, de que nós estamos expostos. Por exemplo, sei lá, o trânsito. O trânsito estressa-me um bocado. Ok, mas estressa como? Estressa ao ponto de te transformar o dia? De te afetar o dia? De te deixar disfuncional? De berrares dentro do carro? De reclamares com o senhor do lado? Ok, então é preciso vermos. É o stress de... não gosto de trânsito e vou, em vez de demorar 10 minutos a chegar ali, vou demorar 20. Isso é normativo. Ninguém quer demorar 20 quando pode demorar 10. Portanto, também é importante, respondendo à questão deste ouvinte,
é importante perceber o grau de stress, o que é que aquele stress está a trazer e depois pensar realmente em estratégias e em técnicas para combater. Mas é como a Ana disse, e eu valido sempre normalmente o que ela diz, que é, exatamente perceber o que é que nos faz bem para colmatar esse stress que nos está a fazer mal. E seja qual for a técnica, é ler num parque durante 15 minutos, é chegar a casa e tomar um banho, é, sei lá, é passar na pastelaria e tomar um cafezinho sossegado e não sei o quê. Qualquer coisa que vos traga bem-estar e que vos alivie é um método e uma técnica para vocês. Sim, sim, sim. Portanto, neste momento há de haver por aí alguns ouvintes a dizer, pronto, lá estão estas com a sua pseudociência, porque agora qualquer método e técnica serve. Não, não é malta, isso. Não é isso que nós estamos a dizer, não é? Até porque lá está, estamos a falar daquele stress dito normativo e adaptativo. Agora, se efetivamente vocês percebem que não conseguem funcionar porque têm que passar pelo trânsito, ok, então aí vale a pena ir bater à porta do psicólogo e dizer, olha, eu não consigo, Claro. não é? Isso, São coisas diferentes, lá está. Não vamos ai meu Deus. Boa. Boa pergunta. Patologizar aquilo que não Ok. é patologizar. Olha que eu fiquei na dúvida. Será patologizar? Será patolizar? Exatamente, portanto, não vamos tornar patologia aquilo que não é patologia, Claro. ok, malta? Vamos olhar para as coisas exatamente como elas são, não complicar, porque Claro. não vale a pena, não é preciso. Isso- E quando efetivamente estamos a falar em coisas que não são de complicar, não compliquem. Claro, Descompliquem. isso que tu acabaste de dizer, lá vêm elas que agora tudo serve, tudo é terapia, não. Isto é quase como dizer, e eu acho que foi a nossa querida psicóloga, a Vanessa, que aqui há uns tempos perguntou, digam-me coisas terapêuticas. E uma coisa era ser terapia, passear o cão, fazer meditação, fazer yoga. Não são terapias, mas são terapêuticas. É esta a Certo. diferença. Aqui não são Sim, métodos sim. validados ou técnicas que possamos utilizar como a respiração ou como o relaxamento, mas são métodos e técnicas que nos ajudarão a combater o stress ou outra situação desse género. Não são terapia, mas são terapêuticas. Mas são terapêuticas, é isso. É isso. Sim. É isso. Pronto, respondemos a tudo. Eu estou Acho que sim. muito ansiosa, digamos assim, com as outras. Foram muito boas questões. Certo? Muito boas, agradecemos mesmo muito. E é engraçado que muitas Sim. delas foram exatamente ao encontro daquilo que nós já andávamos a planear, o que é É excelente. verdade. O que é ótimo, sim. Porque lá está, demonstra que nós estamos alinhadas enquanto podcasters e ouvintes. É não verdade. As coisas estão mais ou menos alinhadas entre aquilo que nós estamos a pensar dar e aquilo que as pessoas estão à procura. E isso é ótimo. E pronto. Acho que estamos. Pronto, hoje foi um Acho que episódio estamos. diferente, não é? Que decidimos responder. De vez em quando podemos fazer assim um episódio de responder a questões. Sim. Sem podemos. problema nenhum. Até podemos exatamente Podemos. pôr uma caixinha a dizer isso. Não temas, mas perguntas que as pessoas nos queiram fazer. Porque algumas delas vão fazendo, mas outras percebeu-se que com a caixinha foi mais fácil fazerem a pergunta. Sim. E é sempre uma dinâmica gira e diferente, não é? Claro. E lá está, é uma forma de nós termos mais a certeza, digamos assim, que vamos ao encontro daquilo que são as necessidades das pessoas. Portanto, acho que sim, podemos É fazer isso. isto uma cena, É digamos verdade. assim, Vá, de tempos pessoal, em tempos. fiquem bem. Bom fim de Muito semana. obrigada, bom fim de semana e até para a semana. Continuem desse lado. Até para a semana. Sim, obrigada.